Lucas 5:1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2 diz assim, olha só. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo. Disse a Simão, versículo 4: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Olhe para cá, por favor. A Bíblia diz que Simão estava lavando as redes. Ele tinha trabalhado a noite toda tentando pescar, não tinha pegado nada. Ele falou: Senhor, eu trabalhei a noite toda e nada apanhei. Olha lá, ó. Respondeu-lhe Simão, versículo 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. De repente você está assim, igual Simão estava. Trabalha e não consegue apanhar, conquistar nada. De repente você está igual Simão esteve. Com o seu sonho frustrado. O sonho do pescador que sai para o mar para pescar é fazer o que, gente? É pegar o peixe. Mas volta Simão pela manhã com o sonho dele virado pesadelo. De repente você também tem lançado as redes, mas talvez não tenha apanhado, não tenha pegado nada. E às vezes o que falta para você não é o trabalho, porque trabalho você tem até demais. Às vezes você tem até lançado as redes, mas não tem visto resultado. Não tem visto resultado. E é muito ruim, é muito triste. Quando você trabalha, e você não consegue obter resultados. É muito ruim quando você usa sua capacidade, sua experiência. Simão teve motivos
para não voltar e lançar as redes? Teve muitos motivos. Ele poderia dizer: Senhor, eu sou pescador desde menino, eu sou profissional, eu sei o que eu estou fazendo. Agora você imagina o Senhor Jesus pregando, aquele monte de gente em volta do lago. Quem pesca sabe o que eu estou falando. Quando se está pescando, pode-se fazer barulho? Não. Tem que fazer o quê? Silêncio. Quando está se pescando, tem que fazer o quê? Silêncio. E a Bíblia diz que Jesus estava com uma multidão, com certeza. Um gritava: Jesus, eu quero a cura. O outro: eu quero prosperar. E cada um pedindo uma coisa. Ou seja, se Pedro na madrugada do silêncio não pegou nada, imagine que aquele monte de gente em volta falando. Estava tudo para o lado contrário de Simão. Tudo o quê? Para o lado contrário. Tudo. Mas você observou que ele não questionou? Quem percebeu, levante a mão, por favor. Você notou que ele não quê? Não questionou. Olha o que ele falou: sobre a tua palavra. Olha o que ele falou: mas sob tua palavra lançarei as redes. Ele poderia muito bem ter questionado. Eu já pesquei com redes lá na Paraíba, no açude de Pocinhos, na barragem São José. E dá um trabalho para lavar a rede quando você tira. E dependendo do lugar, a rede vem muito suja. Pedro estava com sono, Simão estava com sono, trabalhou a noite inteira. Pela manhã ele estava lavando as redes, já querendo ir embora. Chega alguém e diz para ele: olha, deixa o barco aí, empresta o barco aí mais algumas horas, que eu vou fazer um culto aqui. Mas não prometeu nada para ele, prometeu? Não. Só pegou o barco emprestado, sentou no barco e começou a o quê? E começou a pregar e ensinar a palavra de Deus. O Senhor Jesus não prometeu nada para Simão. Apenas pediu para ele, não foi? Foi ou não foi? Pediu o barco. Falou para Simão: me arruma o barco aí, por favor. Ele foi e arrumou o barco. Depois que o Senhor Jesus fez a obra que Deus mandou ele fazer naquele lugar, aí no final da reunião, chamou ele. Olha o que o Senhor Jesus falou para Simão, ó. Faze-te ao largo e lança as vossas redes para
pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as. Isto fazendo, apanharam grande quantidades de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando Simão encheu o barco dele de peixe e viu que o excesso de peso estava além do que o barco suportava, ele chamou os companheiros que estavam em volta para trazer outros barcos, encheu os outros barcos de peixe. Igreja, a Bíblia diz que vieram tantos peixes que as redes se rompiam, se rasgavam. Eu tomara que você tenha vindo aqui hoje com uma rede muito grande. Gente, o que Deus faz é muito maravilhoso. Simão estava num lugar que aparentemente tinha tudo para dar errado. Tinha o quê? Tudo para dar errado. De repente você está aqui hoje e tudo para você também tem dado errado. Simão estava num ambiente onde não tinha clima de pescar mais naquele ambiente. Ei, Simão estava lavando as redes, achando que não tinha mais jeito. Eu sei que alguns de vocês entraram aqui hoje desse jeito também. Como aquela mãe ouviu do médico que o filho ia amputar a perna. E ela vendo o nosso apóstolo, ela clamou, ela falou: Deus do apóstolo Valdemiro Santiago, não deixe os médicos amputar a perna do meu filho. E subiu aqui esse altar hoje chorando de alegria, porque a perna que estava necrosada, osso quebrado em 4 partes, o filho já está andando. De repente você está igual Simão estava, sabe? Lavando as redes já. Ei,
Você, mãe, que tem um filho drogado no alcoolismo. De repente alguém falou para você: seu filho não tem jeito. Estou vendo uma senhora ali chorando, né? Com certeza. Isso é para ela e para vários aqui. Preste atenção, você que está dando tudo errado para você, tudo. O mesmo Deus que mandou Pedro voltar e lançar as redes, é o mesmo que vai mandar você lançar as redes aqui nessa tarde. Aí você pode pensar: bispo Romero, o senhor não faz ideia da luta que eu estou enfrentando. Bispo Romero, eu estou pior do que Simão estava, bispo. Sabe? Pensando em lavar as redes também. Pensando que não tem mais jeito, está tudo perdido. O meu Deus manda eu lhe dizer o seguinte: você vai lançar as redes novamente. Você não vai desistir. Bispo Romero, mas eu já peguei a redinha uma outra vez, um outro peixe. Simão também já tinha lançado as redes a noite toda, a madrugada, e nada ele tinha apanhado. Mas depois que ele voltou e obedeceu, aquilo que estava dando tudo errado passou a dar certo. Igreja, ouça o que eu vou falar para você. Você pode se preparar, que aquilo que seria para ser maldição na sua vida vai se converter em bênção. Vai. Simão falou para o Senhor Jesus. Eu vou traduzir em outras palavras o que Simão falou para o Senhor Jesus. Mostra aí, por favor. Olha o que Simão falou para o Senhor Jesus. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei o quê? As redes. Ele poderia pensar igual muitos de vocês aqui pensam às vezes: já fiz isso, já fiz aquilo, e aquilo,
e aquilo, e até agora nada. Se ele não tivesse voltado e lançado as redes, ele tinha recebido aquele milagre? Não. Ele só recebeu porque ele fez o quê? Obedeceu, não desistiu. Mesmo tendo acabado de ter feito a mesma coisa que o Senhor Jesus pediu para ele fazer. E se o Senhor Jesus tivesse pedido 2, 3, 4, 5 ou 7 vezes, como foi com Naamã, como aquela viúva bateu várias vezes na porta do juiz, ele tinha feito, porque ele sabia que quando o Senhor Jesus pede alguma coisa para alguém, é porque ele tem um propósito em cima daquilo que ele pede. O que o Senhor Jesus pediu para Pedro? Ele pediu para Simão 2 coisas. Exatamente, irmão. Primeiro ele pediu o barco emprestado. Para quê? Para fazer a obra. Ô bispo, mas se faz a obra de Deus com barco? Claro que faz. Jesus fez? Fez ou não fez? Tinha uma multidão. O Senhor Jesus chamou Simão, falou: Simão, empresta o teu barco aí. E qual foi o segundo pedido que ele fez para ele? O segundo pedido foi esse, ó: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Gente, eu já li essa palavra tantas e tantas vezes, mas nenhuma das vezes que eu li, Deus ele falou tão forte como está falando agora. Você pensa que é fácil uma pessoa trabalhar a noite inteira, a madrugada inteira, amanhã? Geralmente uma pessoa que trabalha todas essas horas não vê a hora de o quê? De chegar em casa, deitar, descansar, dormir. Eu costumo dizer isso: se zona de conforto fosse sinônimo de vitória, o bicho preguiça seria o rei da selva. Não é verdade? É ou não é? Simão estava cansado? Estava. Exausto? Estava. Exatamente. Eu sei que tem muitos aqui que estão igual ele estava, no limite do limite.
estou lembrando de uma situação aqui agora. O nosso apóstolo atendia de sábado. Alguns aqui devem lembrar dessa época, né? E foi numa época dessa que eu cheguei na igreja. E ele fazia uma maratona tão grande que eu falava para minha esposa assim: eu não sei como ele aguenta, como ele suporta. E hoje a gente vê a Igreja Mundial do Poder de Deus como está hoje, né? Eu sempre falo isso para minha esposa. Eu faço questão de fazer os programas de madrugada ao vivo. Sabe por quê? Porque isso não é 1% do que o nosso apóstolo fazia quando ele começou. E se ele, que é o líder principal, ele faz, então a nossa obrigação é fazer no mínimo 10 vezes mais. A nossa não, a minha particularmente falando. Você sabe por que eu me emocionei agora? Não, porque eu e ela, nós ficamos 8 meses atendendo, na terça e na sexta, 2 dias na semana, das 4 da manhã da terça a 1 da manhã da quarta, e fazendo todas as reuniões da terça, fazendo todas as reuniões na sexta, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 7h30, e atendendo até 2 da manhã do sábado. Teve um dia que foi até as 3 da manhã do sábado, quase 24 horas. 8 meses direto, sem falhar, uma sexta e uma terça. E eu falava para ela o seguinte: toda vez que batia o cansaço, eu lembrava do apóstolo, quando eu cheguei nessa obra. Ele nem sabe disso. E eu pensava comigo assim: se ele fazia, eu tenho que fazer no mínimo 10 vezes mais. De onde vinha a força eu não sei. Era. Quando Simão ele recebeu o segundo pedido, a Bíblia diz que ele fez sob a palavra de quem? De Deus. Está lá, ó. Mas sob a tua palavra lançarei o quê? Fique de pé, por favor, igreja. Fique de pé. Olhe para cá, olha aqui nos meus olhos. Minha mãe costuma dizer que quem mente não tem coragem de olhar dentro do olho. Aproveitar e mandar um abraço para ela lá na Paraíba, lá em Monteiro. Lá onde o vento faz a curva. E Pedro,
ele só obedeceu, mais nada. O milagre foi grande ou foi pequeno, gente? Eu não sei se você está conseguindo sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Mas você pode preparar uma rede muito grande. Quando Simão voltou, ele foi sabendo que alguma coisa iria acontecer. Talvez eu não consiga lhe convencer, igreja. Olhe para cá, Ipsio. Talvez eu não consiga lhe convencer. De repente, quem lembra quando a nossa programação ficou fora do ar alguns dias sem a programação televisão? Eu sei que a maioria de vocês aqui, eu lembro, aquela época, eu estava em Ribeirão Preto. E eu atendia pessoas chorando e dizendo: bispo, o que está acontecendo? E pelo valor que eles queriam ter sido muito elevado, e pelas lutas, de repente eu não posso lhe convencer. Mas a gente não quer que isso aconteça novamente. Quem se depender de você, o programa não sai do ar, levante a mão. Quem conheceu essa obra pelo programa na televisão? Conheceu? Quantas mães que o filho é traficante, era drogado, e que hoje são obreiros, são pastores dessa obra. Glória a Deus mesmo, varão. Glória a Deus mesmo. Talvez eu não lhe convença sobre isso, até porque também a gente não tem condição de convencer ninguém, mas Deus, Ele tem. E até domingo nós precisamos, sabe o que é um socorro? Eu lembro que eu tinha um programa à tarde lá, e foi de repente, de supetão. Quem percebeu? Quem percebeu isso daí? Até a gente também fomos pegos de surpresa, na época, na ocasião. E as pessoas choravam e procuravam a gente. E nós só falávamos uma coisa: vamos orar que Deus vai prover. Deus vai mandar o peixe. Mandou? Mandou ou não mandou? Quem assiste hoje? Mas uma coisa a gente pode falar para você: Deus vai mandar o peixe para suprir a necessidade.